Brasília, centro das decisões que definem o rumo do país. Daqui partem as políticas e diretrizes que moldam o futuro econômico e social do Brasil. A mobilidade é parte desse futuro. É o que conecta cidades, empresas e pessoas. E dentro dessa estrutura, o setor de locação de veículos se tornou peça estratégica. Mais de 1,5 milhão de veículos emplacados por locadoras em todo o país. Um setor que gera empregos, abastece a indústria automotiva e movimenta a economia. Eficiência, renovação e agilidade definem um mercado que se moderniza e amplia a mobilidade no Brasil. A Fenalog representa esse ecossistema em todo o país. Promove integração entre entidades, segurança jurídica e competitividade para o setor. E segue ampliando o diálogo com o poder público e fortalecendo a presença das locadoras na economia nacional. Nos dias 18 e 19 de setembro, Brasília sediou o seminário Fenalog 2025. Realizado na Confederação Nacional do Transporte. Um encontro que reuniu lideranças, autoridades e especialistas para debater o presente e o futuro da locação de veículos no Brasil. Durante o evento, foi realizada a posse da nova diretoria da Fenalog, um momento institucional que marcou a renovação da liderança e o compromisso com o fortalecimento da locação de veículos no Brasil. A cerimônia, que simbolizou continuidade, representatividade e a consolidação de um setor em constante evolução. Durante 2 dias, o diálogo se transformou em avanço, e a integração entre as entidades demonstrou a força de um setor que evolui e se adapta aos novos cenários. E aqui, os empresários especialistas e autoridades discutem os rumos do setor de locação em debates que envolvem legislação, gestão e inovação. A SAVE acompanha cada movimento para mostrar como esse encontro pode impactar o futuro da mobilidade no Brasil. Me chamo Luiz Felipe Nemer, acabei de assumir a Federação Nacional das Locadoras de Automóveis. Nosso objetivo, como disse várias vezes, é voltar o foco para os sindicatos, entender todas as dificuldades de cada região. A gente sabe que o Brasil é um país continental, então uma realidade de um estado não quer dizer que vai ser a mesma de outro. Muito lindo o evento, a posse, e é isso, assumindo esse desafio aí junto com o Luiz Felipe, a vice-presidência aqui da federação, e a ideia da gente é integrar. Então a gente vai focar nosso objetivo nisso, entender as dificuldades de cada um e trabalhar para que eles se sintam representados e que a gente consiga entregar soluções e facilidades para eles no objetivo geral da federação. Regulação, economia circular, digitalização e segurança jurídica estiveram em pauta. Temas que refletem o compromisso do setor com inovação, eficiência e sustentabilidade. O governo deu um prazo para até 2026 serem adequados. Então a ideia é fazer um treinamento contínuo, principalmente da NR1 e NR17, e trabalhar com plataformas de ensino à distância para ter maior capilaridade e velocidade das ações. Acabamos de participar do painel para discutir as normas de saúde e segurança no trabalho. E eu entendo que o maior desafio hoje é a gente identificar os riscos psicossociais como um novo desafio de risco ocupacional. É fundamental entender que a nova NR1 ela estabelece a obrigação de gerenciar os riscos ocupacionais, especialmente incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. E esse processo de gerenciamento ele ocorre no âmbito da NR, em conexão, em harmonia com a NR17, que trata de ergonomia.
A gente impulsiona intencionalmente a carreira de mulheres, porque a gente entende que a diversidade, inclusive não só da minoria mulheres, né, na minoria gênero, mas de todas as minorias, a diversidade ela impulsiona resultados e ela é benéfica para a sociedade, né? A gente precisa fazer porque é certo e porque impulsiona resultados. É importante a gente trazer a participação feminina, né? O segmento de transportes, de locação, ele é um segmento extremamente masculino. Sim. Então, quando a gente vê essa participação das mulheres, é extremamente importante para reforçar de que existem líderes mulheres e que fazem parte, que ocupam os espaços. Então, eu achei muito delicado, inclusive, da organização do evento, criar um painel dedicado a isso. Então, foi muito importante e muito prazeroso estar com as meninas, que são lideranças fortíssimas. E partilhar do conhecimento de que as barreiras de um são as suas também. Sim. Os desafios que movem uma entidade, né, são os mesmos que movem a outra. E esses momentos são salutares para que a gente possa unir força e trabalhar bandeiras comuns. Né? Ganham as entidades, ganham as empresas e ganham o setor como um todo. É isso aí. É importante que cada empresa veja que políticas específicas ela pode criar que de fato promova ativamente pelo menos a equidade numérica, né? Entre homens e mulheres dentro do seu corpo. E o que eu trago de diferente é que a visão de uma mulher é completamente diferente da do homem. Então, e é muito bom quando a gente consegue juntar as duas. Ser ouvida e conseguir trazer esse seu ponto de vista, a sua experiência também para ação mesmo. Né? Exatamente. Eu digo que a mulher a gente tem mais cuidado, tem coisas que passariam batido para um homem, mas para a mulher a gente tem mais com cuidado, ali, né? Um zelo maior, com certeza. Legal. Até 2020, na metade da década, ele tem uma série de ações. E essas ações têm a ver com segurança viária e mobilidade. Certo. E mobilidade tem muito a ver com o papel das locadoras. Nesse segundo painel nós abordamos a questão da formação das leis, que às vezes são soluções e às vezes são problemas, são geradas. Então discutimos com a assessoria legislativa da CNT, que oferece à FENALOC toda uma estrutura de acompanhamento de projetos de lei de interesse setorial e ao mesmo tempo nós da FENALOC, como órgãos de base, nós damos o feedback, fazemos análise de projetos de lei que não são encaminhados para avaliar se eles têm impacto ou não no setor de locação de veículos. E isso vai ser progressivo até 2032 e as locadoras precisam se preparar na sua precificação e nos seus contratos para poder adaptar essa precificação futura. Senão, chega a reforma e ele não vai conseguir repassar o custo dos tributos aos clientes. Eu já tenho que começar a ver isso o quanto antes para não ter problemas aí no futuro. E de que forma que a ABLA pode apoiar as locadoras para que elas se adaptarem a um mercado mais competitivo? A ABLA apoia as locadoras com condições comerciais em produtos, assessoria jurídica, assessoria contábil e todos os estudos como da reforma tributária que nós debatemos, ajustamos e conseguimos fazer com que as necessidades das locadoras fossem atendidas na reforma tributária. A alíquota a gente não tem como mexer, isso é global, mas nos aspectos individuais ao setor de locação a gente conseguiu grandes conquistas, mas no dia a dia, no que impacta ali na locadora. Hoje a CNT acompanha 6.500 projetos e aí nessa base de projetos estão todos os nossos setores, de todos os modais, mas uma parte deles significativa, ele impacta diretamente o setor de locação, especialmente quando a gente está falando do setor de mudança de placa, de cobrança de IPVA, de seguros, de vendas de veículos pelas locadoras, afinal de contas elas trazem uma troca de frota constante para trazer para o seu consumidor o melhor veículo. E tudo isso é questionado no Congresso Nacional, com possibilidade de mudanças, com possibilidade de novas legislações. E qual é o nosso principal trabalho? É buscar que a gente não tenha um impacto negativo para o setor. Então a gente tem acompanhado muito de perto isso, em conjunto com a FENALOC, com a ANAB, com a ABLA, para que a gente tenha uma solução positiva para esses projetos e que não atrapalhe o negócio das locadoras no Brasil. Passa por todas as empresas. Ele acredita mais que gera uma cobrança, não é mudar todo o serviço que a gente oferece. A gente tem uma dificuldade de acessar as locadoras locais. Certo. Então hoje no painel a gente explicou sobre isso, dessa interação que precisa ser efetivada mesmo através da federação, da FENALOC, da ABLA,
para a gente conseguir chegar realmente a esse resultado, a essa empresa mesmo, para a gente conseguir acessar o colaborador. Legal. E para a gente poder oferecer o serviço do SES Senat, que ele já tem direito. Certo. De usar o serviço do SES Senat. Legal. E serviços esses de qualidade, que a gente também trata de saúde. Odontologia, fisioterapia, nutrição, psicologia e fora os cursos de capacitação que a gente pode estar levando também para dentro das empresas. Que bacana! Né? A gente agora tem um currículo inclusivo também, onde a gente pode formar as pessoas de forma mais acessível. As nossas unidades têm ficado cada vez mais acessíveis também. Acredito que a nossa transformação como um todo é o principal resultado. Eu gostaria de distância entre as discutido no STF uma ação direta de inconstitucionalidade com relação à lei dos motoristas. E lá foi declarado que o fracionamento do intervalo intra-jornada, ele pode ser fracionado via negociação coletiva. Registrados pelo sistema mediador. É uma boa pergunta, porque quando a convenção coletiva, convenção, termo aditivo ou o acordo coletivo está devidamente registrado no sistema mediador, além de trazer segurança jurídica para a empresa, também vai trazer estatísticas como é que está a negociação, as convenções, as normativas do trabalho no Brasil como um todo. A modernização desse processo facilita a vida do usuário, que é o próprio sindicato, as próprias entidades sindicais, que no dia a dia acaba precisando utilizar e a desatualização do sistema causa dificuldades e problemas. A Stellantis, por exemplo, tem um grande objetivo de descarbonização no futuro próximo, então por isso a gente decidiu lançar mão de um centro de desmontagem veicular, o primeiro de uma montadora na América Latina, e a gente justamente vai captar carros do mercado, carros em final de ciclo de vida, para desmontar as peças e revender ao mercado numa condição de peça usada. Obviamente, aquilo que não tiver condição de revenda será destinado para a reciclagem. Com isso, a gente consegue estender o ciclo de vida dessas peças, estender o ciclo de vida dos produtos, proporcionando assim uma cadeia com menor geração de carbono e também com menor demanda de matéria-prima. A reutilização, né, a recolocação da peça já evita a produção de carbono, né, de poluentes. E a reciclagem dos materiais faz com que a circularidade, né, dos materiais voltem à indústria produtiva, e esse setor de reciclagem que eu represento é fundamental para que isso aconteça. E a gente entende que o impacto disso é muito significativo, uma vez que cerca de 80% a 90% dos componentes de um veículo conseguem ser ou reuso, ou remanufatura, ou reciclagem, voltando para a cadeia produtiva e aí exigindo uma extração de minério, por exemplo, na cadeia do aço muito menor. Os caminhões, implementos rodoviários, né? A BDI tem o papel legal de coordenar uma iniciativa nacional nesse programa. Estamos trabalhando nesse sentido. O nosso objetivo é falar um pouco sobre isso, quais são os grandes desafios da indústria de locadora, né? Que é uma indústria, afinal de contas, a gente sempre fala a indústria da locação, mas o que a gente vai fazer? Desde uma troca de óleo, o que a gente vai fazer com aquele óleo que sobra e todas aquelas peças, como que a gente vai reciclar. E o legal é que eu também não sabia que já existem muitas empresas que estão trabalhando fortemente com essa parte de reciclagem. Isso que é o mais legal de tudo, sabe, Bruno? Então, isso que me surpreende, porque assim, é uma oportunidade, claramente é uma super oportunidade que as empresas têm aí para o futuro. E a gente tem que cuidar do nosso futuro, né? Uma satisfação imensa estar participando dessa edição do seminário FENALOC, discutindo com o setor como avançar e como prestar um serviço melhor aí, impulsionar a economia. E o DETRANS, os departamentos de trânsito, acabam tendo interface como solução ou como dificuldade para a atuação desse setor. Então, muito importante nossa participação. Minas Gerais esteve com outros colegas, escutando dúvidas e contando um pouco do que precisa ser feito ou do que já está sendo feito em Minas Gerais para avançar aí no serviço do setor. Prazer estar aqui participando desse evento. Nós estamos trabalhando muito na Bahia, evoluindo muito, né, na questão da integração, né, do trânsito, né? Nós estamos hoje com 94% dos nossos serviços, né, digitalizados, né, diminuindo assim o acesso que as pessoas têm que ter direto ao órgão, podendo fazer tudo, né, de forma, né, digital. Olá, sou Juliano Luparelli, sou advogado do Sindiloc Paraná e participei hoje do seminário da FENALOC e mediei o painel sobre DETRANS.
houve a participação de inúmeros presidentes do Detran que trouxeram as novidades, inovações que os departamentos têm aplicado, em especial para as empresas frotistas. Então foi muito importante, foi muito relevante esse evento. Também para demonstrar para os Detrans as necessidades das locadoras de veículo frente a esses órgãos. O seminário Fenaloc 2025 reafirmou o papel da locação de veículos no desenvolvimento da mobilidade brasileira. Um setor que conecta soluções, gera resultados e contribui diretamente para o crescimento do país. Entre outras vilas do Brasil.